Boa noite. Ou é boa tarde? Esse sol aí. Pois é, isso não dá para dizer que é fica bom. meio... Só eu queria começar com uma música pra gente entrar num clima assim bem agradável. Então, mais uma vez estamos aqui reunidos, né? A gente vem lá da Casa Irmã Sociedade Espírita Allan Kardec, de Capão da Canoa, para Novos Horizontes, aqui na Novo Horizonte, né? Essa música aí, quem souber, pode me ajudar a cantar. Se a gente cantar junto, fica mais bonito. Se eu cantar sozinho, não garanto. Ela diz assim, ó. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, tantos outros sons, caminhando e cantando e seguindo a canção. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa música é uma música já antiga, né? Mas é um hino aí de liberdade, de igualdade, de fraternidade. Mas não é qualquer liberdade, não é a liberdade da gente fazer o que bem entender, sem ter nenhuma consequência. Mas a liberdade com responsabilidade. A liberdade com fraternidade, com respeito ao próximo, com respeito à liberdade do outro. Porque se nós vivemos num mundo de sociedade, nós precisamos também pensar que o outro tem a liberdade dele, que o outro tem os direitos dele que precisam ser respeitados, né? Então nós precisamos pensar cada vez mais coletivamente. Nós ainda muitas vezes sofremos porque pensamos só eu, né? Quando na verdade nós deveríamos pensar nós, todos nós juntos, né? Braços dados, unidos, cantando, seguindo em frente. Porque quando a gente pensa nós, o eu também está incluído, não é verdade? É português isso aí, né? Eu, sou eu, estou sozinho. Agora nós, eu também faço parte. Então, liberdade. Então a gente vai falar sobre liberdade e fatalidade. Primeiro, a liberdade. O que estamos fazendo com essa tal liberdade? Porque a liberdade é só uma condição para nós agirmos. A liberdade, ela vai depender do valor que nós dermos a ela. Então, se nós usarmos da nossa liberdade para agir de forma positiva, para agir no bem, nós vamos nos beneficiar disso. Se nós usarmos da nossa liberdade para fazer o mal, também nós vamos ter a colheita da semeadura desse mal. Então, olha o que nos diz aqui. Deixa eu ver como é que eu vou ficar aqui. Olha o que nos diz aqui uma frase do Evangelho. Olha só. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a nossa liberdade ela vai aumentando e com isso vai aumentando a responsabilidade, conforme o nosso conhecimento. É por isso que a criança não tem muita liberdade, ou pelo menos não deveria ter, né? Porque ela vai ter uma liberdade guiada, administrada, assistida pelos pais, pelos educadores, pela sociedade. Não é verdade? Então, conforme a criança vai crescendo, ela vai se tornando
dona dos seus próprios atos. Ela vai tendo um poder, uma liberdade maior. E aí ela vai também se responsabilizando. Conforme as leis humanas, ela vai se responsabilizando cada vez mais pelos seus atos. E assim é espiritualmente. Nós já estamos saindo da infância espiritual para entrar aí numa adolescência, né? Em que nós estamos nos esclarecendo com a doutrina espírita e esse conhecimento vai nos libertando. Por quê? Porque nós vamos sabendo agora das consequências dos nossos atos. Então a gente vai podendo usar melhor, cada vez melhor, a nossa liberdade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, disse o apóstolo Paulo de Tarso. Então eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Nem tudo que eu posso fazer, eu devo fazer. Nem tudo que eu posso fazer vai ser bom para mim. Então, conforme a gente vai conhecendo a doutrina espírita, o cristianismo, vai se esclarecendo, a gente vai percebendo do nosso livre-arbítrio, mas também da nossa responsabilidade sobre os nossos atos. De tudo aquilo que o bom ou mau uso do livre-arbítrio pode acarretar como consequência. Então vamos refletir nesse sentido, porque a doutrina espírita é isso. É a gente refletir sobre a vida dos outros. Não, sobre as nossas próprias vidas, né? Doutrina espírita não é para mudar o mundo, não é para mudar os outros, não é para mudar o marido, não é para mudar o filho, não é para mudar o chefe, a sogra, não. Doutrina espírita é para que a gente possa mudar, porque se a gente mudar, consequentemente o mundo vai sendo reflexo da nossa mudança. Eu gosto até de um pequeno trecho de uma música do Gabriel Pensador, nem estava no script falar dessa música, mas diz mais ou menos assim, ó: muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, você anda para frente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, você fica mais seguro. Na mudança do presente, você molda o futuro. E é isso que a doutrina espírita pretende de nós. Vamos refletir sobre nós mesmos, né? A gente tem um livre-arbítrio? Tem. Mas não existe a fatalidade? O mal que me acontece, será que é inevitável? Porque quando a gente fala de fatalidade, aquilo que estava predestinado a acontecer, normalmente a gente associa a algo ruim, né? A pessoa ganhou na loteria, a pessoa recebeu uma promoção no trabalho, ninguém fala que foi uma fatalidade. Todo mundo fala que beleza, que maravilha e tal. Mas se a pessoa sofre um acidente, tem uma doença, ou perde o emprego, algo do tipo, a gente às vezes associa como uma fatalidade. Então será que essa fatalidade, e aí nesse sentido do mal que acontece no percurso da nossa vida, é inevitável? Porque fatalidade é isso. Independe da tua vontade. Era algo que ia acontecer independente do que você fizesse. Será que isso existe mesmo? A gente sabe que o mal existe. E que acontece várias coisas na nossa vida que, se dependesse da nossa vontade, não aconteceria. Na verdade, se a gente pudesse escolher, a gente ia escolher que não acontecesse. Mas e aí? Como é que fica esse mal que acontece na nossa vida se a gente aprende aqui na doutrina espírita que Deus é bom, que Deus é todo amor, toda bondade? Vamos refletir sobre isso, né? Olha lá. Vamos pensar, nós somos, ou melhor, nós não somos, nós estamos animais pensantes, né? E a gente está saindo da animalidade, dessa situação instintiva, muitas vezes, desses vícios, né, que nós temos, materiais, e estamos caminhando para desenvolver a nossa espiritualidade. Então vamos pensar, né? Se Deus é bom, por que o mal? Para aprender. Para aprender, né? O que mais? Pode interagir se quiser. Ó. Por que existe essa fatalidade de um acidente, a pessoa ficar numa cadeira de rodas, da perda de entes queridos, das frustrações no trabalho, da convivência em família, que a outra pessoa é daquele jeito, você não queria que ela fosse daquele jeito? Por que acontece tudo isso
E isso, muitas vezes, faz a gente sofrer, faz a gente ficar para baixo, faz a gente ficar entristecido. Se Deus é só bondade, se Deus é só amor, será que Deus, então, é um castigador, fica ali nos castigando, nos punindo? E aí eu gostaria de responder essa pergunta, mas também de uma forma musical, de uma forma mais poética, vamos dizer assim. Tem um cantor do movimento espírita lá do Rio de Janeiro que chama Thiago Brito, e ele fez uma música com o seguinte título: É Preciso Nascer de Novo. E essa música, ela simula um diálogo. Vamos supor que a gente ficasse frente a frente com Deus, com o Todo-Poderoso, com o Criador. E aí vamos supor que a gente não fosse pedir nada para Ele. Ajeita a minha vida nisso aqui. Vamos supor que a gente fosse lá só para conversar filosoficamente sobre as circunstâncias da vida. E com certeza uma grande pergunta da humanidade é: Senhor, por que tanta maldade? Por que tanta injustiça no mundo, né? E aí, Deus, se pudesse nos responder, e já nos respondeu, através dos esclarecimentos da doutrina espírita, Ele diria, conforme essa música. Deixa eu colocar a música aqui. Antes, só para a gente aguçar mais o nosso questionamento aqui, porque a doutrina espírita é isso, é questionamento, né? Vamos só colocar aqui, ó, uma pequena reflexão aqui do nosso amigo Haroldo Dutra, para instigar mais tudo isso que a gente está falando, né? Vamos ver aqui. Vou conectar o volume aqui. Começa a questionar. Como que uma criança de 4 anos tem câncer? Será que Deus escolhe alguns para sofrer e outros para sorrir? Tem criaturas que nascem, têm uma vida confortável, sem nenhum problema de monta. Morrem de morte natural. E crianças com 3 anos de idade, com síndrome de Down, com câncer linfático. Pessoa que perde esposa, filho, num acidente. Tragédias. Por quê? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Um Deus que tem um saco de alegria, um saco de miséria? E que distribui aleatoriamente miséria e alegria? Então vamos responder esses questionamentos aí de uma forma bem lúdica, bem poética, né? Através desse diálogo com Deus. Vamos lá. Aqui. Ia ser o maior barato. Ia ser, né? Barato. Olha lá. Então vamos supor que eu chegasse para conversar com Deus e eu ia perguntar para Ele dessa maneira: Pai, tenho dúvidas, tenho perguntas a te fazer. Pai, por que uns são tão felizes e outros têm que sofrer? Estou tão confuso nesse mundo tão duro. Vejo irmãos a padecer, pessoas boas que sofrem, crianças que morrem. Não posso compreender. E Deus responderia: Filho, espero que compreenda a justa explicação. Ainda são imperfeitos, erram e falham, mas buscam salvação. Com pensamentos confusos, corações tão duros, se esquecem dos irmãos. Trocam o amor por poder, deixam o ódio crescer, então retornam para aprender. Para aprender, é preciso nascer de novo. Expiação e provação.
É preciso nascer de novo. Uma nova chance, reencarnação. E o que estamos fazendo com essa nova chance que Deus nos deu? O que estamos fazendo nesse planeta? De provas e expiações, mas que é uma grande escola. Mas o filho ainda insiste e pergunta assim, mais uma vez: Pai, peço ajuda, eu gostaria de esclarecer. Pai, porque alguns têm saúde e outros a adoecer. Estou tão confuso nesse mundo tão duro, vejo irmãos a padecer. Pessoas boas que morrem, crianças que sofrem, não posso compreender. E Deus mais uma vez responde: Filho, me escuta, vou falar sobre uma lei. Tracei plano perfeito, lei de causa e efeito, plantar para colher. Eu sei que injusto seria um pai tão duro, fazendo um filho à toa sofrer. Eu tenho misericórdia, cada um resgata conforme as suas próprias obras. É preciso nascer de novo. Expiação e provação. É preciso nascer de novo. Uma nova chance. Reencarnação. Nós semeamos o nosso próprio destino. Muitas vezes estamos colhendo frutos amargos de uma semeadura pretérita, mas podemos começar agora e semear para colher bons frutos no futuro. Vamos aproveitar essa chance aqui na Terra. Vamos aproveitar cada dia da nossa vida. E essa nova chance será um novo degrau na nossa escalada evolutiva, na nossa grande escola da evolução. Disse Jesus, é preciso nascer de novo. E é por isso que estamos aqui. Feita essa reflexão poética, já é o resumo da nossa palestra. Quem quiser pode ir embora. Tô brincando, fiquem aí mais um pouquinho. Inclusive, lançar um desafio aqui. Amanhã estaremos na Sociedade Espírita Allan Kardec. Quem tiver aí a paciência de me ouvir 2 dias seguidos, fica o convite, né? É um desafio. Provas e expiações, né? Então, Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo um único objetivo, o bem. Deus só quer o nosso bem. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na Terra. A Terra ainda não é um planeta de regeneração porque nós ainda não somos regenerados, né? Se mal procede, se o homem mal procede, é por virtude do quê? Do seu livre arbítrio. Sofre então as consequências do seu proceder. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, né? Então o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Enquanto nós não investirmos no bem, o mal vai ser uma consequência da nossa omissão. Assim como a escuridão é a ausência da luz, né? Assim como o frio é a ausência do calor. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Tendo o homem a causa do mal em si mesmo, terá simultaneamente, né, tem também o livre-arbítrio por guia as leis divinas, evitá-lo-á, evitará o mal sempre que o queira. Então, nós temos todas as ferramentas aí. E agora, com a doutrina espírita, a gente está com a faca, o queijo e a goiabada na mão, para quem gosta. Um queijo com goiabada. Então olha aqui, ó. Por que Deus é bom? Porque nos deixa plantar o que quisermos. Então Deus é toda bondade, toda misericórdia, porque Ele nos dá várias oportunidades, né?
nos ama incondicionalmente. Ainda que a gente erra, a gente ganha uma nova chance, uma nova oportunidade, nunca as portas estão fechadas para o arrependimento, para a nossa transformação moral e para a nossa aproximação com o Criador, né? Mas Deus também é justo, porque nós sempre colheremos daquilo que plantarmos. E uma vez que a gente colhe o que planta, a gente aprende, não pelo amor, mas pela dor, né? E assim vamos nos corrigindo, porque Deus nos dá sempre essas oportunidades, seja de um dia após o outro, seja de uma vida após a outra, para nos emendarmos, né? Nós nunca estaremos relegados ao inferno eterno, nem tampouco vamos ficar num paraíso lá contemplando. A gente vai estar sempre evoluindo, trabalhando. E que bom se a gente puder fazer isso, cada vez com a consciência mais tranquila, cada vez mais em harmonia com as leis divinas, né? Um ajudando o outro, sempre. E o Espiritismo é a doutrina do estudo. Precisamos estudar, precisamos nos esclarecer, né? E agora a gente vai no Livro dos Espíritos. Já vimos um pouquinho da Gênese, do Evangelho. E agora o Livro dos Espíritos, exatamente no capítulo que é o tema da nossa palestra, né? Que diz sobre fatalidade, onde está toda a explicação, aí fica o dever de casa, né? Toda a explicação sobre a lei de liberdade, que a liberdade é uma das leis morais. E diz o seguinte, ó, a fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E como é que fica o livre-arbítrio, se alguns acontecimentos são pré-determinados? Então a gente já viu um pouco que nós colhemos daquilo que semeamos, né? A fatalidade, então isso que a gente chama de fatalidade, existe unicamente na escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Então, nós é que escolhemos. Então, eu já acho que não é tão fatalidade assim, né? Porque a gente escolhe que vai nascer naquela família, que vai nascer em Capão da Canoa, que vai ter aquela dificuldade. E escolhendo, na maior parte das vezes nós escolhemos, né? Quando nós estamos em condições de escolher. Muitas vezes a gente não está em condições. Mas aí, escolhendo, nós instituímos para nós uma espécie de destino. Então é o gênero de prova, né? Alguns estão passando pela prova da riqueza, por exemplo. Outros estão passando pela prova da pobreza. Então é como uma grande escola mesmo. A gente está aqui aprendendo. Cada um na sua matéria, no seu aprendizado. E aqui diz o seguinte, mas a fatalidade, né? O que nós chamamos de fatalidade seria em relação às provas físicas. Então são as situações físicas, temporárias que a gente, né, que nós nos encontramos. Porque no que toca às provas morais, as tentações, ou seja, como nós vamos encarar as dificuldades da vida, aí é o nosso livre-arbítrio. O espírito conserva o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal. E é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então depende de nós, né? Depende de nós se nós vamos ceder ao mal, se nós vamos resistir, se nós vamos fazer o bem, como nós vamos encarar aquela situação. Mas lá embaixo diz o seguinte, ó, é certo que muitas vezes, nas fatalidades da vida aí, contribui a influência de espíritos. Mas também é certo que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repetindo as ideias que eles, repelindo, melhor dizendo, as ideias que eles nos sugerem quando más. Então nós vamos receber aquela figura ali, ó, do anjinho de um lado e do diabinho do outro, né, que a gente vê nos desenhos, não é isso? Nós vamos receber as más influências, vão receber as boas também. Mas ninguém vai nos arrastar, ninguém vai tirar o nosso livre arbítrio. Assim, a gente sempre vai ter a decisão final, né? E tem várias perguntas aqui, então não vai dar para a gente falar tudo, né? Mas um último trecho aqui de uma questão que diz o seguinte, ó, a fatalidade que algumas vezes há só existe com relação às questões materiais, cuja causa reside fora de vós e que independe da vossa vontade. Então fatalidade é quando é algo que realmente fugiu do teu controle, né? Fugiu das tuas ações. Porque muitas vezes a pessoa não estudou, não trabalhou, não correu atrás,
ficou desempregada ou está desempregada. É uma fatalidade? Não, não é. Por quê? Porque foi ela que, na maioria das vezes, pessoal, são causas atuais mesmo dessa vida, da nossa infelicidade. E quando a gente não tem uma explicação nessa vida, aí a gente chama de fatalidade. Mas tem uma causa também, porque Deus é todo justiça. Tem uma causa de uma vida passada e a gente precisa passar por aquele aprendizado. Então, muitas vezes, né, a pessoa nasceu já com uma dificuldade física, aí a gente chama, poxa, uma fatalidade. Já nasceu desse jeito, né? Assim que a gente fala. Agora, se a pessoa foi lá, bebeu um monte, fumou um monte, teve toda a vida desregrada e teve um câncer. Ah, olha que fatalidade, ela teve um câncer. Né? Bem ali no fígado ou no pulmão, né? Tá para falar que é fatalidade? Não, né? É mais certo a gente chamar de consequência do livre-arbítrio de forma irresponsável. Então, quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que por conseguinte tem sempre a liberdade de escolher. No tocante, pois, a esses atos, então os atos da nossa vida moral refletem também nas nossas circunstâncias materiais, na nossa saúde, na nossa doença, por exemplo, né? E quanto a esses atos, nunca há fatalidade. Tem sempre o quê? Ação e reação. Semeadura, colheita. A cada um segundo as suas obras, né? E aí, mais um livrinho aqui, ó. Vivendo a Doutrina Espírita. E sobre esse tema, nos diz o seguinte, ó. André Luiz. Observe as suas escolhas na vida diária. Então, como que a gente está usando a nossa liberdade? Você recebe ofensa, cogita desculpar. A mágoa, porém, aparece. E a escolha é sua. Você vai se magoar ou se vai perdoar? Você sofre aprovação. Olha lá, sofre dificuldade. Ou até mesmo uma fatalidade. Resigna-se com a dor. A revolta, porém, se infiltra. E a escolha é tua. Você galga o poder. Pensa ser humilde. O orgulho, porém, ataca. E a escolha é tua. Você vai ajudar alguém. Quer ser fraterno. O egoísmo, porém, desperta. E a escolha é sua. Você tem posição elevada. Almeja a modéstia. A vaidade, porém, convida. E a escolha é sua. Deus lhe deu a liberdade de decidir entre o bem e o mal. A escolha é sempre sua. Em relação às fatalidades, nós temos o seguinte, ó. Quando aparece a dor, quando aparece o sofrimento, a revolta, a morte, né? Todas essas situações trágicas que a gente chama de fatalidade, o que a gente faz? A gente aceita a transformação ou se esconde na lamúria? A gente edifica a esperança ou se liga no pessimismo? Ascendemos aos ideais elevados ou estacionamos no conformismo? Fortalecemos a fé e a resignação ou cedemos à revolta? Enxergamos o trabalho, o aprendizado ou permanecemos no ócio? Cultivamos hábitos mais nobres ou nos fixamos nos próprios vícios? A dor é passageira, a morte é inevitável, mas o teu destino só depende de você. Nós somos os arquitetos, né, do nosso próprio destino. Tem uma oração que eu gosto bastante, que chama Oração da Serenidade. Tem um trechinho dela que diz mais ou menos assim, é famosa essa oração. Diz mais ou menos assim, Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Tem coisas que a gente não pode mudar e é bom que a gente não possa. Porque se Deus é bondade, é para o nosso próprio bem. Quem sabe o que é melhor para nós? Nós mesmos ou Deus? Né? Concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Isso é fé, resignação. Você aceitar e fazer o melhor que você pode diante daquilo. Coragem. Concedei-me, Senhor, a coragem para mudar aquelas que eu posso. Aquelas que eu posso e que eu devo mudar. Né? Porque nós estamos aqui para evoluir. E sabedoria, para que saibamos a diferença entre uma e outra. E aí a sabedoria fica a cargo. Ah, é? É,
Ai, não sabia. Legal. Pessoal, vou passar um videozinho aqui. Antes, faz o seguinte pra mim, ó. Levanta um braço. Pode ser o direito, esquerdo, tanto faz. Agora levanta o mais alto que você puder. Ó, isso já é uma moral da dinâmica aqui. Por que muitas vezes na primeira vez a gente não dá o nosso melhor, não dá o nosso máximo, né? Às vezes a gente precisa de um cutucão para fazer o nosso melhor. Levanta o outro braço. Dá uma sacudida no pé aí. Todo mundo, dois braços, duas pernas? Todo mundo? Que bênção, né, gente? Vou mostrar aqui um cidadão que não teve essa bênção. A fatalidade, né? E olha o que ele fez da fatalidade. Vamos lá. Vamos ver se ele tá. Eu tive. Ah, que falha técnica aqui. Espera aí que eu já acho aqui. Já acho aqui o nosso vídeo. Vamos demorar mais uns minutinhos. Ainda bem que eu tinha salvo ele aqui. Agora sim. Nick nasceu sem braços e pernas, ao contrário de seus dois irmãos que nasceram normais. Os pais de Nick achavam que ele iria ter muito pouco tempo de vida. Ei, eu não estava preparado. Diante de todas as dificuldades, Nick acreditou no seu poder e mudou sua história. Hoje, Nick tem mais de 20 mil links na internet e ocupa seu tempo com conferências motivacionais. Apesar de sua deficiência, duas coisas foram essenciais para sua vida: jamais desistir e ser feliz. Gostaram? Quem sabe A técnica? gente só tem um. Chega um momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente, isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Muitas pessoas pensam que quando eu caio, a vitória será quando eu levantar. Não é verdade. Vitória não é quando você deixa um vício que sai do seu corpo, sangue e da mente. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer nas dificuldades. Assim. Isso é Deus. Nosso Nick. Então uma coisa, gente, é o que nos acontece Rodolfo, na vida. Oi, pode falar. ele vai estar em Porto Alegre dia 18. Ah, é? Pois é, ele dá palestras aí, né? Brasil afora, acho que até em outros países. Um exemplo de vida, né? Para todos nós.
Então, muitas vezes, nós que estamos aqui numa situação privilegiada, exatamente, acabamos nos deixando reclamar por situações tão pequenas, né? Quando, na verdade, a gente podia se mirar nesses exemplos e tomar outra postura diante da vida. Olha lá, depende do homem amenizar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então não são as circunstâncias, como ele disse ali, vitória não é quando as coisas mudam, mas é quando a gente muda. É como nós lidamos com as situações que nos apresentam, porque tudo que vai ser nos apresentado é para o nosso bem, gente. Isso é a fé, né? Porque Deus, se Ele é um Pai bondoso, amoroso, justo ao infinito, Ele só vai nos propor desafios, oportunidades que sejam para o nosso bem, que sejam para o nosso aprendizado. E muitas vezes nós achamos que não, né? Que estamos sendo castigados, que sofremos uma fatalidade, quando na verdade a gente precisa ter mais fé e mais resignação. Porque nunca nos vai ser dado um fardo que a gente não possa carregar, senão Deus seria injusto. Sempre o fardo é proporcional às nossas forças, sempre a gente aguenta, só que nós precisamos de boa vontade. Muitas vezes, ou sempre, o que nos falta é a boa vontade, é a fé, é a luta, é a determinação, né? Perseverança. Então olha lá, todos os sofrimentos, decepções, dores físicas, a chamada perda de seres amados, né? Que aí vem a doutrina nos consolar, dizer que não há perdas, que tudo continua, que a vida continua, que todos nós estamos nos encontrando e nos reencontrando cada vez mais, né? Tudo isso, pessoal, encontram consolação e fé em a fé no futuro e em a confiança na justiça de Deus. Nós confiamos ou não confiamos na justiça de Deus? Nós temos ou não temos fé que tudo é passageiro? Né? Que nós vamos sair mais fortes das dificuldades? Que a gente está semeando agora para um futuro melhor? E o que nos acontece de mal é para o nosso bem, nosso aprendizado, nossa evolução. Então nós precisamos exercitar. É por isso que estamos na casa espírita. Por que a gente vem na casa espírita? A gente não vem na casa espírita simplesmente para assistir uma palestra, cumprir uma rotina religiosa. Não, a gente vem para a casa espírita para nos renovar, para refletir, né? Para nos abastecer de boas energias, para que a gente possa enfrentar as fatalidades que estão acontecendo lá fora. Isso que a gente chama de fatalidades. Então olha lá, ó. Ainda que teu passado tenha marcas, o teu futuro está intacto. Então não fica se apegando no passado. Pensa no presente. No que você pode fazer no presente para melhorar o teu futuro. É para isso que a gente está aqui, né? E só depende das nossas escolhas de hoje. O que a gente está escolhendo hoje? Estamos escolhendo a revolta, o desânimo, a ociosidade, ou estamos escolhendo, como nosso amigo ali, né? A alegria de viver, o bom humor, o seguir em frente independente do que aconteça, o confiar em Deus. Então está lá, capítulo 6 do Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Olha lá, ó. Nós não reencarnamos, pessoal, só para pagar, só para sofrer. Às vezes a gente vê até o pessoal interpretando dessa forma o Espiritismo. A gente está aqui provas e expiações, temos que arrastar a corrente, andar de cabeça baixa. Não. A gente reencarnou para ressarcir com amor, liberando-nos dos compromissos negativos mediante ações relevantes. A gente reencarnou para amar, a gente reencarnou para ser feliz. Só que a felicidade precisa ser construída dia a dia. Né? Ninguém está na Terra fadado ao sofrimento, nós é que escolhemos o sofrimento. Às vezes a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A gente ficar sofrendo em demasia por causa daquela dor, aí é opção nossa. Né? Todos nós retornamos ao mundo para aprender, recuperar, se reconstruir. É na ausência do amor à ação que aparece a dor-renovação. Enquanto nós não nos guiarmos pelo amor, pelas ações relevantes, pelo trabalho no bem, pela fé, pela paz, nós ainda estaremos optando pela dor. Mas a dor também renova. A dor também é útil, se for bem aproveitado. Então, pagai o mal com o bem, disse Jesus. Isso é para tudo. Não é só o mal dos outros, são os meus males também. Vamos pagar o nosso mal com o bem.
E assim nós vamos também apagando o mal com o bem. Porque o bem que a gente faz vai apagando o mal que a gente fez. O amor cobre a multidão de pecados, disse Jesus. A gente tem o grande recurso do amor aí, para atenuar ou até mesmo eliminar os nossos sofrimentos, né? Tem uma historinha, eu não sei de qual livro de André Luiz que é, bem resumidamente assim, que a pessoa ela veio com a programação dela, sabe qual que era a fatalidade dela? Era perder um braço. Ela ia se envolver num determinado acidente, ia perder o braço. Porque aquele braço lá, ela dava chicotada nos escravos. Uma coisa mais ou menos assim. Aí o que aconteceu? Só que ela veio e fez tanto bem, muito mais, né, do que ela estava programada. Então, ou seja, ela usou tanto aquele braço para o bem, que quando foi na hora dela perder aquele braço, ela perdeu só o dedinho. E ainda assim o pessoal que estava em volta ficou falando, poxa, mas ele faz tanto bem, ainda perdeu o dedo. Mas estava programado até para perder o braço, né? Então veja que ele mudou o destino dele, mediante ações no bem, mediante o trabalho, mediante o amor. Porque é muito lógico, pessoal, por que vai ser tirado um braço que já está trabalhando no bem? Então, a dor, ela tem um porquê, ela tem um motivo. Quando nós ficamos numa situação difícil, é para a gente pensar, poxa, mas o que eu ando fazendo da minha vida, né? A dor é um alarme, assim. Será que eu estou valorizando? Será que eu valorizo, né, a minha condição física, a minha inteligência? Será que eu estou doando o melhor de mim? Para mim mesmo e para o mundo à minha volta? O que eu estou fazendo, né, da minha liberdade, da minha vida? Então, olha lá, ó. O bem e o mal está em nós. Como é que a gente vence esse conflito? Então, olha lá, o anjinho, né, e o diabinho. Ou, trazendo para a nomenclatura espírita, o obsessor e o mentor espiritual, né? Mas a essência é a mesma. Então percebam, nós estamos sendo convidados, né? Mas ninguém está pegando pelo braço e forçando a fazer o que não quer. Quem vai escolher? Nós mesmos. Quem vai escolher qual caminho seguir? Nós mesmos, né? E como é que a gente pode... Como é que nós podemos nos guiar melhor? É engraçado, pessoal, porque assim, ó, a gente pegou aqui o livro, outro livro e tal, e às vezes, uma vez nas conversas assim, dessas pessoas missionárias, né, Chico Xavier, Divaldo, muita gente pode pensar assim, mas o Chico tem o Emmanuel do lado dele, orientando, tem o André Luiz, o Divaldo tem a Joana de Ângeles. Só que eu vou dizer para vocês, sabiam que a gente pode conversar com Joana de Ângeles, com Kardec, com Emmanuel, com André Luiz, nós podemos conversar com todos eles também. É só ler os livros. Tudo que eles nos falariam está nos livros. Não precisa saber mais nada. Se eles aparecessem agora para conversar alguma coisa com a gente, são coisas que eles já botaram nos livros, né? Então nós temos toda essa ajuda, todo esse auxílio aí da espiritualidade. Sem falar no auxílio direto mesmo, através da casa espírita, né, do nosso anjo da guarda, do evangelho do lar. Só que aí precisamos dar o primeiro passo. Então vamos orar mais. A gente ainda ora muito pouco, né? Muito pouco. Olha só. Mais uma falha técnica aqui. Pronto. O problema é orar só para pedir. A gente tem que orar para agradecer. Exatamente, né? Nós precisamos orar. Exatamente. Orar não é ficar ali naquela lamentação, lamúria, não, a gente ainda ora muito errado, né? Mas orar principalmente como na oração da serenidade, pedir força, pedir sabedoria e agradecer por tudo que Deus nos dá, porque assim a gente vai se conectando cada vez mais com o plano mais alto, com os bons espíritos, e a gente vai deixando de lado aquela má influência que ainda vem das nossas tendências, né? Então olha assim, ó, se a sombra nos envolve muitas vezes, então vem um sofrimento, vem uma dor, vem um acidente, uma situação difícil. Acendamos a luz da oração por dentro de nós, com a certeza de que se a prece nem sempre modifica o ambiente externo. Então, a prece não é para eliminar o problema. É isso que às vezes a gente pensa errado. A gente quer uma prece, aí diz o outro, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então é sinal que está dando certo. Porque quando a gente rezar, vai aparecer sim as dificuldades, mas aí a gente vai estar mais forte. No livro Religião dos Espíritos,
Emmanuel diz que a prece é como se nos jogasse uma lanterna. A lanterna não vai tirar os obstáculos do caminho, mas vai fazer a gente enxergar melhor e fazer com que a gente se movimente melhor com aqueles obstáculos, né? Então, sempre, não vai mudar o ambiente à nossa volta, mas sempre vai nos reharmonizar no íntimo da alma, induzindo-nos a ver com clareza e entendimento as questões do caminho. Oração, boas leituras, boa música, o que a gente bota na televisão, o que a gente bota na internet, tudo isso nós estamos nos fortalecendo a nossa fé, ou estamos entrando em vibrações mais baixas. Aí vai ser campo fértil para as chamadas fatalidades, né? Então a gente precisa aqui, ter isso em mente, né? Que nós vamos orando, nós vamos nos conectando com o bem, e aí vai vir os momentos de dor, dificuldade, vai vir. Mas aí a gente vai poder sempre contar com um grande amigo. Sabe quem é? Quando a dor chegar para você, seria a promessa de alívio e renovação. O tempo voa. Se o cenário se converter em noite escura, seria a estrela guia para o rumo certo. Quando a fadiga se apresentar, seria o abrigo seguro e específico. Quem é esse aliado nosso? Sou irmã do otimismo, filha da confiança em Deus. Agora sou também sua irmã. Dê-me a sua mão. Venha comigo. Meu nome é Esperança. Mensagem de Sheila, psicografia de Chico Xavier. E esse vídeo aqui, o último, para a gente encerrar, eu não sei o nome dela, mas eu apelidei aquela senhora lá que apareceu no começo, eu apelidei ela de Dona Esperança. E vocês vão ver por quê. Olha como ela encarou as fatalidades da vida. Eu tive pólio, que é a paralisia infantil, aos 10 meses. Fiquei paralítica 2 anos. Fui muito doente fisicamente. Fui muito rejeitada, ninguém acreditava em mim. Eu tinha que lutar para provar que eu era capaz de fazer as coisas. Toda hora eu escutava meus pais dizerem: "Ih, dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu vou ainda." Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar? Se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar, nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe, quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam e meu pai me mostrou uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande do lado direito, a coluna em forma de interrogação, a bacia toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. Eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos. E 6 milagres aconteceram. 6 filhos nasceram. Nasceu o Paulo Elísio, o Lingote, que faria agora 67 anos. Ali, ele faleceu há 7 anos atrás. Nasceu a Melina, a Virgínia Helena, que eu perdi 10 dias depois que eu completei 21 anos. Eu perdi minha filha Virgínia Helena. Nasceu o Luiz Alberto, nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filhos, 10 anos depois eu tive um temporão. Tenho 9 netos e 8 bisnetos. O Paulo morreu em 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse: "Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer." Um homem, gente, que eu conheci aos 16 anos, que me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade, como eu já disse, 56 anos, e ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu colava fé e esperança. O que é fé? Fé é
acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades e esperança. É um impulso que nós temos de prosseguir, mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem, mas na verdade eu sempre achei que o que nos atinge é a forma de enfrentar as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida foi que eu descobri que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo. Porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós. Eu não choro pelas tristezas. Eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro me emociona muito. A emoção me faz chorar. A tristeza me faz crescer. Então é isso, gente. Dona Esperança, que seja um exemplo de vida para todos nós, né? Não são as circunstâncias da vida que nos atingem, mas como nós encaramos as circunstâncias da vida. Então vamos embora, que esperar não vai saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não vamos esperar mais sermos atingidos por fatalidades, por dificuldades, por sofrimentos. Vamos seguir em frente, fazendo bem, doando o nosso melhor e acreditando que quem faz o nosso destino é a gente mesmo. Muita paz para todos nós, foi um ótimo momento estar aqui com vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. É isso aí.